Gente, estamos iniciando nessa manhã, nesse dia, em junho, quero deixar bem marcado aqui, a nossa nova série da carta de Paulo aos Romanos, não é? Meu coração exalta de alegria de poder compartilhar essa carta com vocês, a carta que de acordo com alguns grandes nomes, teólogos, historiadores, podemos, acho que, dizer que ela é a sinfonia do apóstolo Paulo. Se você quer ver o apóstolo Paulo na sua pena, descrevendo com maior majestade, ou com uma forma mais magistral, não é, sobre o evangelho de Cristo Jesus, Romanos é essa carta. Entende-se que é o seu maior tratado teológico, sobre a justiça de Deus, sobre a salvação. Martinho Lutero, ele chamou Romanos de o principal livro do Novo Testamento, e ainda o mais puro evangelho. João Calvino exaltou dizendo que essa carta abriu a porta de todos os tesouros das escrituras para ele. E Leon Morris comentou que a epístola aos Romanos é comumente aceita como o maior dos escritos cristãos. Não é que ela é mais inspirada do que outros, não é isso, mas é apenas essa forma como Paulo ele coloca no papel essa grandiosidade da obra de Cristo, e nós vamos começar então a navegar nessa carta, versículo por versículo. Para você ter uma ideia, ela foi tão influente que eu acho que dois dos grandes nomes da nossa história foram muito impactadas, inclusive na conversão. Agostinho, em 380, né, o grande Agostinho, ele se converteu ao ler uma parte de Romanos 13. Lutero, ele vai entender então, e se libertar das cadeias, das prisões que ele vivia, de sofrimento e angústia em relação à justiça de Deus, quando ele entende Romanos 1,17, e aí a reforma explode, não é? Tudo com base nessa maravilhosa carta. E John Wesley também chegou ao conhecimento de Cristo, quando ele estava lendo os comentários de Lutero. Então essa carta, ela é uma carta extremamente importante para a nossa vida espiritual. Homens do nosso passado dão um grande testemunho sobre ela, e nós vamos começar aí a caminhar e estudar. O autor é Paulo, é claro, os destinatários são os romanos, a igreja de Roma, e a data, nós estamos aqui aproximadamente em 57 depois de Cristo, aproximadamente. Paulo estava na sua terceira viagem missionária em Corinto, quando ele escreve então aos romanos. E aqui eu quero deixar uma estrutura, eu gosto de passar sempre a estrutura para você. Se alguém perguntar para você assim, olha, resume Romanos para mim, vai ser bem fácil, tá bom? Resume o que significa toda essa carta magistral, né? Então você vai, eu vou usar um acróstico aqui que vai ser um segredo, tudo bem? Desculpe se não vai ser tão assim criativo, mas talvez ajude. Então a gente vai falar de um segredo, e a gente faz assim, ó, pss, pss, e é exatamente essa estrutura que eu quero que você decore, do pss, que é o PSSSS, aí vai, cuidado com a quantidade de S. E assim, porque a carta ela é dividida em dois blocos, um bloco teológico, que vai praticamente do capítulo 1 ao capítulo 11, né, o final do 11 até o 12, e a parte prática do capítulo 12 ao capítulo 16, e olha como ele acaba acertando ali, ó. Do 1 ao 3, o assunto é pecado, então você tem o P, do 3 a 5, o assunto é salvação, agora um monte de S, certo? Do 6 ao 8, santificação, do 9 ao 11, segurança, e do 12 ao 16, serviço. Então você não esqueceu, pode ser refrigerante, se você é daqueles como eu, né, que gosta de aquele refrigerante, sei lá, mas só para você decorar, assim, alguma coisinha para você falar assim, o que Romanos diz, aí você lembra do fica quieto, ou se não do refrigerante, você fala pecado, salvação, santificação, segurança e serviço, pronto, já sei do que trata a carta, e a gente vai em cada um desses blocos, né, trabalhar, e nós vamos começar, é claro, do início, dessa saudação. Abra sua Bíblia comigo, capítulo 1, verso de 1 a 7, vamos trabalhar então, versículo por versículo, de 1 a 7, de Romanos. Mantenha a sua Bíblia aberta, e nós temos aqui um prefácio e uma saudação do apóstolo, e aqui você vai ver claramente o autor da carta. Ele começa assim. Semana passada, quando eu estava mexendo em Tito, eu comentei para você que esse é o estilo, né, de como se falava, como se escrevia uma carta na época do Novo Testamento, não é? Começa com o remetente,
e inicia-se lá, eu, fulano de tal, escrevo para você, ciclano de tal, sobre essas coisas. Era assim que uma carta então era produzida, endereçada e com uma saudação inicial. E aqui você vai ver no verso 1 já Paulo então se identificando como autor, não é? Vai ter um secretário, né? Um escrivão aí, que é Tércio, que no final lá da carta você vai ver que ele dita e o cara escreve, está um escrevente, vamos dizer assim, mas o autor, é claro, é Paulo. No verso 7 você vai ver que o destinatário é Roma, a todos que estáis em Roma, amados de Deus. Então você tem aí o remetente, o destinatário, e nós vamos caminhando aqui nesse espaço, entre essa saudação do verso 1 e até o seu destinatário no verso 7, nós vamos ter 5 versículos aqui, falando sobre o conteúdo. Aqui eu vou ter um resumo do conteúdo. Quando eu falo toda aquela divisão ali, sobre pecado, salvação, santificação, serviço, toda essa segurança e serviço, nós estamos falando de um assunto, e o assunto é o Evangelho, e nós vamos trabalhar nisso nessa manhã. O apóstolo Paulo, ele começa então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. De todas as coisas que Paulo poderia ser apresentado, ele poderia falar que ele era antigo fariseu, zeloso da lei, não poderia? Poderia falar assim, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreus de hebreus, da tribo de Benjamim, eu sou da linhagem direta do rei Saul, e ele pode começar a falar de tudo aquilo que o seu nome, a sua posição diante do judaísmo trazia. Ele poderia falar sobre tudo isso, mas ele escolhe uma palavrinha que é bem interessante. Ele diz assim, servo de Cristo, e a palavra no original é doulos, que é escravo de Jesus Cristo, e esse é o peso da palavra, eu que sou escravo de Jesus. E ele começa muito bem, falando sobre quem ele é, eu sou escravo, e essa é a minha mensagem, porque ele foi chamado para ser apóstolo, e apóstolo do quê? Apóstolo, que é um enviado, alguém completamente capacitado, comissionado pelo próprio Senhor Jesus a ir e proclamar o Evangelho de Deus. Por isso que ele fala que foi separado para o Evangelho de Deus. Então nós temos aqui o assunto, o Evangelho é o nosso assunto. Esse é o assunto de qual Romanos vai tratar. Quando nós falamos assim, olha, nós pregamos o Evangelho, o que eu quero dizer com o Evangelho, o que nós queremos dizer com isso? E Romanos, ele vai gastar 16 capítulos falando o que é o Evangelho, demonstrando o que é o Evangelho para nós, e nós não queremos que você erre nisso, não queremos que você se engane no que é o Evangelho, porque existem 1001 propostas aí nesse mundo aí fora, dizendo o que é o Evangelho, e você precisa entender o que é essa preciosidade, que nos foi dada, pelo qual recebemos a graça de Deus, pelo qual conhecemos o Senhor Jesus. E eu vou começar, é claro, com a definição de Paulo, usar aqui 1 Coríntios, só para a gente definir essa questão do Evangelho, porque você sabe que Evangelho, a tradução direta é boas novas, é uma boa nova, uma boa notícia. Evangelho é boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia de que agora em Cristo eu não terei mais problemas. Longe disso, não é o Evangelho? O Evangelho então é a boa notícia que talvez eu não vou mais sofrer. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O que é o Evangelho? Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, 1-4, acho que é uma das melhores definições de Evangelho que nós vamos encontrar nas Escrituras. Diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o quê? Lembrar-lhes o Evangelho que eu vos anunciei. Então eu vou lembrar para vocês esse Evangelho que eu falei, o qual vocês receberam e vocês continuam firmes. Por meio deles vocês são salvos. Olha a importância de nós entendermos essa mensagem, porque é por meio dele, por meio do Evangelho, que vocês são salvos, se vocês retiverem a palavra tal como eu preguei para vocês. Por que Paulo fala dessas coisas? Porque existiam muitas pessoas pregando um outro Evangelho. E ele fala assim, olha, esse é um outro Evangelho, principalmente aos Gálatas ele vai falar isso, os caras estão pregando um outro Evangelho, falando que você tem que ser circuncidado para ter a salvação. Isso é um outro Evangelho, e se alguém pregar um outro Evangelho diferente desse que eu estou pregando, que ele seja anátema, mesmo que seja um anjo vindo do céu, não creiam neles, porque existem esses outros Evangelhos aí. Então esse Evangelho que leva você à salvação, se vocês retiverem assim como eu preguei para vocês, que é o verdadeiro Evangelho, e aqui nós temos das Escrituras, a menos que tenham crido em vão, olha lá, antes de tudo entreguei a vocês o quê? O que também recebi. Ele vai entregar o que ele recebeu. O que ele entrega e que recebeu? O Evangelho, esse que traz a salvação. O que é o Evangelho? Diz lá, qual é a boa notícia? Que Cristo
morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho. Cristo morreu e Cristo ressuscitou. Essa é a boa notícia. Esse é o Evangelho de Jesus, que nos leva à salvação, a cruz de Cristo e o túmulo vazio. Qualquer coisa diferente disso não é o Evangelho, pode ser resultado do Evangelho, é outra coisa, né? Tem questões que são resultados do Evangelho, consequências do Evangelho, mas o Evangelho de Jesus é: Cristo morreu por você, ao terceiro dia ressurgiu, e vivo ele está. Então nós vamos andando em cima dessa posição do que é o Evangelho, e aqui Paulo então ele vai dizer: olha, eu sou escravo de Jesus, eu fui chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, e o apóstolo ele tem essa autoridade de falar para nós o que é o Evangelho, e ele está aqui como apóstolo de Cristo, comissionado pelo próprio Jesus, para falar o que é o Evangelho para nós. E nesse pequeno espaço, do 2, 3, 4, 5, nesses 5 versículos aqui, nós vamos ver um pouquinho sobre esse Evangelho. Eu quero destacar então, nesse início dessa carta, algumas verdades sobre o Evangelho, algumas bem curtas e simples, e algumas outras um pouco mais profundas. E a primeira delas então, que eu quero destacar para você, é que o Evangelho, a origem é de Deus, é claro, isso é bem simples. O apóstolo Paulo no verso 1 fala assim: olha, separado para o Evangelho de Deus, é o Evangelho que é de Deus. Essa mensagem que Cristo morreu e Cristo ressuscitou, não é uma mensagem elaborada, inventada pelos apóstolos, não foi algo que eles criaram para que você creia, ou talvez uma ficção que fizeram para promover o nome de Jesus. Olha, vamos falar que ele ressuscitou, vamos esconder o seu corpo, e aí todo mundo vai pensar que ele é Deus, e a gente tem o domínio completo da sociedade. Você está equivocado. Os caras deram a sua vida por isso. Uma coisa que eles sabiam que eles não iam fazer era dominar a sociedade, porque eles eram perseguidos, torturados, flagelados por causa do nome de Cristo, e o próprio Salvador já tinha falado isso para vocês: se preparem, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos, se preparem. E eles sabiam do alto custo do discipulado, e esse Evangelho então não é invenção deles, mas eles foram testemunhas da morte de Cristo. Nós o vimos crucificado, e depois eles viram o túmulo vazio. João fala: olha, nós pegamos as suas mãos, tocamos nele, nós vimos que ele ressuscitou. Então nós temos um Evangelho da parte de Deus em primeiro lugar. Em segundo, esse Evangelho ele foi revelado para nós, não é algo que está escondido. Verso 2, olha, desde quando isso é revelado? Verso 2, o qual antes, ele está falando do Evangelho de Deus, certo? Que ele foi chamado para ser apóstolo, separado para esse Evangelho de Deus, o qual o que é o Evangelho, o qual antes Deus prometeu pelos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. Deus prometeu pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, foi revelado nas Sagradas Escrituras. E quando a gente vê, gente, Novo Testamento falando de Sagrada Escritura, é uma referência ao Antigo Testamento, tudo bem? Quando fala de Sagrada Escritura, geralmente é uma referência ao Antigo Testamento, quando você vê isso no Novo Testamento, porque o Novo Testamento aqui, Paulo em 57, ele estava escrevendo aos Romanos, mas tinha muitas cartas ainda que não tinham sido escritas, o Novo Testamento ainda não estava completo, então ele é uma referência ao Antigo Testamento. Então no Antigo Testamento, que ele chama aqui de Santa Escritura, Sagrada Escritura, Deus prometeu aos seus profetas esse Evangelho. E aí quando você vai ver que o Evangelho é sobre a morte de Jesus e a sua ressurreição, você vê várias profecias no Antigo Testamento a respeito de Jesus. Vou nomear algumas aqui para você. Eu coloquei um batalhão aqui, mas não vou abrir não, fica tranquilo, só para você pegar a referência, tá bom? Miqueias 5:2 vai dizer que ele nasceria em Belém, fala do local exato do seu nascimento. Oséias 11:1, que ele iria para o Egito, e do Egito ele seria chamado. Isaías 9:1-2 fala do seu ministério da Galileia, Galileia dos gentios, a luz brilhou sobre vocês. Deuteronômio 18:15 vai falar que Deus vai levantar um profeta, que Jesus é esse profeta. Salmo 110:4, que ele ia ser um sacerdote. Zacarias 9:9, que ele seria rei. Salmo 41:9, que ele seria traído por um amigo. Zacarias 11:12, que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Salmo 27:12, testemunhas iam falar contra ele, falsas testemunhas. Isaías 53, aí é o banquete, né? Que ele seria o nosso substituto, ele levaria as nossas enfermidades, levaria a culpa do nosso pecado, estaria completamente sobre ele.
Gênesis 3,15, que ele pisaria na cabeça da serpente, aleluia. O evangelho no Velho Testamento, você passando por todo o texto sagrado, você vê que Cristo estava lá, Cristo estava sendo profetizado, Cristo estava sendo contado. Olha, ele vem aí, se prepare. Deus havia prometido nas Sagradas Escrituras a respeito do evangelho, que é Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então ele foi sim revelado. Terceiro lugar, esse é o conteúdo. É claro, o conteúdo é Jesus. Esse nós vimos já 1 Coríntios 15. Mas olha que interessante, porque agora ele está falando aqui. 2, foi prometido nos seus santos profetas, nas Sagradas Escrituras. Acerca de quem? De seu filho. Esse é o evangelho, acerca do seu filho. O evangelho é a respeito do filho, é a respeito de Jesus. E nós não podemos, quando falamos de pregar o evangelho, é pregar a Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. É claro que pela morte e ressurreição muitas outras coisas acontecem como resultado e desdobramento desse sacrifício maravilhoso, mas o assunto é Jesus, mas a questão do evangelho é Jesus. Ele é o ponto central, ele é o conteúdo, tudo gira em torno dele. E quando nós falamos então do evangelho, temos que falar de Jesus, e aqui ele vai explicar para nós um pouquinho sobre esse filho maravilhoso, acerca do seu filho, que em primeiro lugar, verso 3, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. E aqui fica já algo da cristologia para nós, não é? Ele, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Jesus, ele nasceu em carne, ele é humano. E por que é importante a gente trazer isso? Porque tem muito a ver com aquilo que ele fez na cruz por nós, e principalmente porque no começo da era cristã, gente, existiam algumas heresias que negavam que Jesus era um ser humano. Não é? Principalmente uma das mais antigas heresias que mexeu com o cristianismo foi o gnosticismo. E o gnosticismo, ele entendia que uma das questões deles é que a matéria é má. Então, se a matéria é má e o espírito é bom, então tudo aquilo que é relacionado à matéria é ruim, né? Então, Jesus, por ser Deus, ele nunca poderia ter algo ruim. Se a matéria é ruim, se o corpo é ruim, então quer dizer que Jesus não poderia ter um corpo. Então, quando você via Jesus, você não via um corpo de fato, você via uma aparência de um corpo. Ele andando era a aparência, mas se você fosse lá e abraçasse ele, talvez você não conseguiria. Se você estivesse andando com ele na praia, ali à beira do Mar da Galileia, talvez as suas pegadas de Jesus não iam aparecer, porque ele só tinha uma aparência de corpo. Por isso que João, ele é muito enfático e fala assim, olha, nós vimos a sua glória, ele encarnou, o verbo encarnou. E ele lá na sua primeira carta no verso 4, no capítulo 4, ele vai dizer assim, vamos provar os espíritos, todo espírito que negar que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. Por que ele fala negar que Jesus veio em carne? Porque o gnosticismo negava que Jesus tinha encarnado, que ele tinha um corpo, uma matéria, e é claro que ele é homem. Aqui o Paulo está levando a gente a entender que Jesus é 100% homem. Isso tem uma influência maravilhosa lá na frente na cruz do Calvário. E a Bíblia é recheada de textos que vão mostrar a sua humanidade. Jesus caminhou e se cansou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se angustiou, Jesus chorou, ele crescia e se fortalecia, ele nasceu de uma mulher, quer dizer, ele é 100% homem. E aqui Paulo então ele vem enfatizar isso, mas ele destaca algo ainda um pouquinho mais nessa questão da humanidade. Ele diz assim que ele é da descendência de Davi, e aqui ele está chamando para Jesus, esse que é o conteúdo do evangelho, que ele é exatamente aquele que os profetas profetizaram. Ele é o Messias esperado, ele é da descendência de Davi, porque Deus fez uma aliança com Davi, e uma aliança que falou assim, olha Davi, da tua descendência vai ter um, que ele vai sentar no seu trono, e o seu reinado nunca mais terá fim, ele reinará para sempre, com justiça, com retidão, os povos o adorarão, e ele tem essa aliança com, Deus faz essa aliança com Davi, e Jesus, ele é o descendente de Davi. Olha que interessante em Isaías 11:4, ele vai dizer, 11 de 1 a 4, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Jessé é o pai de Davi, um pequeno rebento, um ramo desse tronco, da linhagem de Jessé, da descendência de Jessé, da onde vem Davi, e de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Lembra no batismo, bem claro, né? Jesus sendo batizado, o Espírito descendo sobre ele, ele não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Um dia a igreja perseguida vai deixar de ser perseguida. Um dia o Redentor virá e ele julgará as nações com equidade e justiça. E aqui não é Davi que ele está falando, porque é Isaías. Davi já tinha passado faz tempo, certo? Aqui ele está falando de alguém que é da descendência de Davi. E 9:6 ainda ele vai enfatizar: ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim. Olha que delícia isso, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Ele é descendente de Davi, ele é o rei esperado, e Paulo já está apresentando, olha, esse é o evangelho, é sobre Jesus, que é 100% homem. Sim, ele é homem, isso resulta na sua qualificação, porque ele pode morrer no nosso lugar. Por ele ser homem, ele pode morrer em nosso lugar, porque o homem pecou, diz Ezequiel, que aquele que pecar, esse deve morrer. O homem pecou, o homem tem que morrer. E aí é toda a importância de Jesus ser homem, porque na cruz ele me substituiu e te substituiu. Um homem tinha que pagar porque o homem pecou. Então Jesus encarna, e Paulo está falando, ele é completamente homem, mas ele também é descendente de Davi, ele é esse Messias. Os fariseus não viram isso. Cara, olha isso, cara, que doido. Os fariseus não viram isso, mas os cegos viram, cara. E um cego ouviu Jesus passar. E qual é a afirmação desse cego? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cara, os fariseus que tinham a lei, que estudavam, que ficavam lá na frente da... Já viu eles decorando a Torá ou não? Não só na frente do Muro das Lamentações. Você vai numa sinagoga, 2024 vem aí, você vai com a gente, por favor, vai com a gente conhecer Israel. Aí nós vamos entrar nas sinagogas, e vocês vão ver lá, eles vão abrir a Torá, a cópia, né, e vão ficar lá assim, e lendo, e recitando, e decorando, e eles não viram, e um cego viu, com seus olhos completamente escuros, e ele fala, filho de Davi. Ele reconhece a messianidade de Jesus, e é isso que Paulo está nos apresentando. Ele é o Messias, ele é esse rei que viria, ele é 100% homem, ele veio entre nós, e aqui nós continuamos, mas ele não para por aí, ele fala dessa humanidade de Jesus, que ele é o conteúdo do Evangelho, mas olha o que ele fala no verso 4, e aqui é maravilhoso, esse versículo para mim, ele é central nesse texto, ele fala assim, declarado Filho de Deus, quer dizer, ele é declarado também, ele é nos descrito, apontado, mostrado que ele não é só descendente de Davi, algo da carne, mas ele é um filho de Deus, ele tem, sim, ele é divino. Ele diz assim, em poder, duas coisas mostram a sua divindade. Primeiro, o Espírito de Santidade, que está aí no texto, ou o Espírito de Santificação ou de Santidade, e em segundo, o que mais? A ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos, o túmulo vazio, é um dos maiores sinais da sua eu e você não somos deuses. Né? Eu sei que eu quebrei o teu sistema teológico agora, se falar que você não é Deus e está longe de ser disso, porque você não tem os atributos da divindade. Você não tem, e ninguém tem. Um só tem, o próprio Deus, porque há um só Deus, né? E Jesus demonstra esses atributos, todos eles, e um desses atributos é o domínio, é a soberania, o poder. Ele é onipresente, onipotente, e nem a morte pôde segurá-lo, porque ele é Deus. O túmulo vazio, essa é a maior expressão de quem Jesus é, na sua divindade. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele é divino. Agora Colossenses 2:9 é um negócio assim de arrepiar, um negócio de você falar assim, meu Deus, e cair de joelho e adorá-lo, de acordo com Filipenses, né, que foi lido no começo. Nele, em Jesus, olha como Paulo ele vai amarrar tudo aqui, nele habita corporalmente, quer dizer, no corpo de Jesus, está vendo? Ele é homem, não tem esse negócio de gnosticismo, no corpo de Jesus, quer dizer, na pessoa de Jesus, habita a plenitude da divindade. Tudo que significa ser Deus está em Cristo, porque Ele é Deus. E aqui Paulo ele está mostrando, porque falar do Evangelho é falar da divindade de Jesus. Sabe por quê? Porque o Evangelho tem a ver com a morte e ressurreição, porque o Evangelho tem a ver com remissão de pecados, foi o que ele fez na cruz. E se ele não é Deus, ele não pode perdoar pecados, porque o texto diz que só Deus pode perdoar pecados. E Jesus olha para aquele paralítico e fala assim, filho, os seus pecados estão perdoados.
Cara, Ele é Deus, Ele pode perdoar pecados, e ainda hoje, é claro, Ele perdoa pecados. Ele perdoa o seu pecado, Ele perdoa o meu pecado, a multidão de nossos pecados. Pastor, eu tenho um pecado, você nem imagina, eu tenho montanhas que eu fico juntando naquele quarto escuro, o quarto é maior do que toda a casa já, porque tem tanto pecado escondido lá, tem tanta coisa errada que eu fiz, que eu me envergonho até de confessar. Você acha que Jesus não sabe disso? E o seu perdão, o seu sangue cobre cada um desses pecados, tudo na cruz, ela tem poder e eficácia para limpar todos esses pecados, cara. Esse é o poder da cruz, e nessa mesa nós vamos lembrar disso. Não há pecado sujo que esse detergente maravilhoso, que é o sangue de Cristo, não limpe. Ele pode limpar, Ele começa do zero, na verdade Ele começa no positivo agora, porque te dá uma esperança, uma nova vida em Cristo. Mas o sangue de Jesus, sim, Ele perdoa pecados. Ele pega o mais vil pecador, e Paulo falou assim: eu sou o pior dos pecadores, porque a gente não tinha nascido ainda, viu? É só uma questão de tempo. Pega o pior dos pecadores e fala assim: cara, olha o que Ele faz. E Ele pega a gente, cara, e olha o que Ele fez. Ele nos limpou, Ele nos lavou. Eu não tenho tanto pecado assim, mas Ele lavou a tua arrogância. Eu sou direitinho. Ele lavou a sua soberba. Talvez esse seja o seu pecado que você não sabe. Você achar que você é bom, que você está tudo bem, que Deus deve falar assim: é Jesus, depois é você aqui, nós somos quase uma, não é trindade, é quase uma tetradade, sei lá se é assim que fala. Porque você é o cara, talvez sua arrogância, e Jesus, o seu sangue lava essa arrogância também, e te coloca no lugar onde você tem que estar, homem de barro. Homem de barro. A gente é de barro e a gente levanta os olhos para o Criador do universo e acha que Ele deve alguma coisa para nós, acha que Ele tem que fazer alguma coisa por nós. Barro. Se daqui a 80 anos você é pó, querido, e mesmo assim Ele se inclinou para você, te amou, deu o seu Espírito para que esse barro não acabe, mas você tenha vida eterna. Aleluia. Esse é o Evangelho de Jesus, e Paulo está trazendo isso para você. É sobre Cristo, sobre o que Ele fez na cruz, e sobre o seu túmulo vazio. Olha ainda, Hebreus também é top, esse Hebreus eu vou te falar, Hebreus 1, assim, você senta, chora, você medita, e fica lá depois do teu quarto só, contemplando, mas ele diz assim, que o Filho é o resplendor da sua glória. Imagina a glória de Deus, esse é o Filho, e expressa a imagem da sua pessoa. Quer saber quem Deus é? Olha para Cristo. Quer saber como Deus é, quem Ele é? Olha para Cristo. Ele expressa imagem da pessoa de Deus, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse é Jesus. Você está aqui sentado hoje porque Jesus assim está sustentando. Ou você achou, sabe aquela lua linda de ontem? Você viu aquilo? No começo da noite? Você viu? Que coisa maravilhosa. O que você acha? Você pensou, você fala assim: nossa, cara, você tem que leva os seus olhos a Cristo e fala assim: Jesus, obrigado, louvado seja o teu nome, Deus. E aquela lua continua brilhando, continua sendo sustentada, porque assim Cristo faz todos os dias. Não há um deísmo, não há um relógio natural onde Deus dá uma corda e solta e tudo funciona. A Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas. O sol nasce porque Ele está sustentando. Esse mundo gira dessa forma e não está um caos por causa da sua graça que assim está sustentando. É Ele que faz, Ele é divino, Ele é Deus, completamente Deus, pode perdoar pecado, pode te dar a vida eterna. Ele é o assunto. Quarto e último lugar, o Evangelho, Jesus é o conteúdo e o resultado. Eu quero que você pense aqui, nós estamos dando uma pincelada no que vem depois, do que vai ver todo o assunto agora muito mais especificado, é claro, em cada uma daquelas etapas. Mas aqui ele vai falar do resultado desse Evangelho, desse conteúdo. Verso 5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Começa aqui, atenção aqui, gente. Esse Evangelho ele veio pela graça, por intermédio de quem? Jesus, e o Evangelho que fala sobre Jesus, não é? Nós recebemos a graça de Deus. E aqui tem um conceito que a gente chama de graça, que a teologia chama de graça comum, que todas as pessoas elas recebem essa graça de Deus. Essa graça está sobre todos. A pessoa acorda, o sol está brilhando, graça de Deus, porque Jesus está sustentando, e Ele brilha para mim, para você, brilha para as pessoas que estão acordando em planejar fazer o mal, acordaram e falaram assim: quem eu vou assaltar hoje? Em quem eu vou dar um golpe na internet? Quem eu vou fraudar? Essa mesma pessoa está recebendo o mesmo sol, ela abre a janela, recebe aquele oxigênio, e está plantando, está colhendo. É a graça comum de Deus, irresistível, porque você não tem como resistir isso.
No dia seguinte vai acontecer e Deus assim vai fazer chover sobre você também, sobre todos nós. É uma graça comum. Agora, mas aqui é uma graça especial, uma graça específica que nós estamos dizendo, porque essa graça, ela nos traz salvação. Ela é somente por meio de Jesus Cristo, somente por meio do Evangelho. O Evangelho é esse veículo dessa graça que nos traz a salvação. Para que eu receba essa salvação, eu preciso ouvir sobre esse Evangelho, eu preciso ouvir sobre Jesus Cristo. Não há outra forma de eu receber essa graça salvadora, se Cristo não for anunciado, se os meus pecados não forem expostos, e o Salvador não for então proclamado como remédio, solução para o meu pecado. Ele precisa ser anunciado para que essa graça venha. Ele fala ali, nós recebemos essa graça de Deus. Então é claro, o Evangelho vem para a tua salvação, porque nele é apresentado Cristo. Então em primeiro lugar, o resultado dele, essa graça, é a salvação. O Evangelho ele traz isso para nós, e ele traz, olha que interessante gente, porque ele vai falar também de um segundo ponto, que é o apostolado. Ele fala, recebemos a graça e o apostolado. No caso aqui é de Paulo, né? Paulo recebeu esse apostolado. O Evangelho trouxe salvação para ele, mas também trouxe um ministério para ele, e o dele é o apostolado. E dos 12 são o apostolado. Para mim e para você, a graça trouxe salvação, mas também trouxe um ministério para você. Essa graça não foi só para te salvar, para você esperar aqui até a Nova Jerusalém descer do céu. A graça te salvou e te alistou, arregimentou para um trabalho, para um ministério nesse lugar, até que Cristo venha. A graça ela te deu então essa nova vida, para que você com essa nova vida frutificasse nesse lugar, para a glória de Deus Pai. Então você tem um ministério. O Evangelho ele vem para trazer salvação, mas também para te dar trabalho, ou melhor, para te dar um ministério, para que você sirva o Cordeiro enquanto você estiver aqui. E por que ele fez isso? Você vê aqui logo o seguinte, pelo qual recebemos a graça, o apostolado, para a obediência, está vendo? É para alguma coisa, para a obediência da fé entre todos os gentios, entre todas as pessoas, em todas as gentes, não é? E ele vai ainda, tem alguma tradução que fala assim, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, por amor ao seu nome, por honra ao seu nome, para a glória do seu nome, porque Deus ama a sua glória. Cuidado aqui, eu gosto muito da exposição de John Piper. John Piper ele é o teólogo, que ele é o cara que fala mais sobre a glória de Deus. Quer ouvir sobre a glória de Deus? Leia John Piper, tudo bem? Ele tem acho que inúmeros livros sobre a glória de Deus. Eu acho que ele expõe de uma forma maravilhosa a questão da glória de Deus, porque quando a gente pensa, ele ama a sua glória, parece até algo assim meio soberbo, né? O cara ama a sua glória. Aí a gente olha com uma perspectiva humana e pecaminosa, que não tem absolutamente nada a ver com quem Deus é. Esse amor pela sua glória, essa honra pela sua glória, é completamente diferente daquilo que a gente pensa, amor próprio, eu amo aquilo que me faz, a minha exaltação, completamente o oposto. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, ele é coerente com quem ele é, e ele faz isso por amor ao seu nome, por fidelidade, por honra. Isso nos dá uma segurança muito grande, porque ele não está fazendo isso como fruto de um mero capricho, mas ele está fazendo em honra ao seu nome. Nos dar o Evangelho para a nossa salvação, e nos dar o Evangelho para o ministério, ele faz isso para a honra do seu nome, para a glória do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Pregar o Evangelho, falar do Evangelho, é falar da morte e ressurreição, é falar de Cristo, humano, divino, a remissão dos pecados. Qualquer mensagem que fala do Evangelho diferente disso, nós vamos falar não é o Evangelho. Como é que eu vou chegar diante do Salvador e um dia falar assim, eu preguei o Evangelho, mas na verdade o que eu preguei foi 9 passos para isso, ou 10 passos para você ter uma vida vitoriosa. Não, isso não é Evangelho. Eu não estou pregando o Evangelho. Como é que eu vou deixar de pregar o Evangelho para falar que eu vou te destravar? Isso não é Evangelho. O Evangelho de Jesus tem a ver com cruz, tem a ver com confissão de pecado, tem a ver com reparação, não nossa, mas de Cristo que reparou em nosso lugar, tem a ver com humilhação, tem a ver com um caminho estreito, tem a ver com uma porta estreita, tem a ver com morgar-se a si mesmo, morrer para si mesmo, mas também tem a ver com ressurreição dos mortos, com arrebatamento, com Nova Jerusalém.
nada desses destravamentos pessoais, nada desses caminhos humanos, mundanos, técnicas de neurolinguística desse mundo, nada a ver com isso. O Evangelho tem que te levar mesmo de joelhos e dizer: só o Senhor é Deus, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem o Senhor, se a Tua graça não for comigo, eu estou perdido, e eu confio no Senhor, me rendo aos Teus pés e confiar completamente nele. Esse é o Evangelho de Jesus. Verso 6, entre os quais vós também, chamados para ser de Jesus Cristo. Não vai muito além de Roma, hein, gente? Porque ele vai falar: vocês estão em Roma, chamados para ser santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é o assunto só com Roma, o assunto é comigo e com você. O assunto é com a IBC, é conosco, de nós recebemos esse Evangelho para a nossa salvação. E recebemos esse Evangelho para o ministério. Deus te capacitou com a graça dEle, e para você sirva a Ele nesse tempo, enquanto até que Ele venha. E nós não podemos parar, nós como igreja, e eu vou concluindo com esse pensamento, nós não podemos parar, nós temos que pregar esse Evangelho, e não só desse púlpito, mas pregar o Evangelho das nossas casas, pregar o Evangelho do seu trabalho, da sua escola, dos nossos relacionamentos familiares e de amigos. O Evangelho tem que ser anunciado por nós, essa mensagem de Cristo, que Ele morreu e ressuscitou, essa boa nova tem que ecoar na nossa cidade. Não temos que ser conhecido por nada a não ser pelo Evangelho, e quando o Evangelho é conhecido, eu desapareço e Cristo aparece. Quer dizer, não tem nada a ver com a gente. As redes sociais não tem que brilhar o nós ou a IBC, ela tem que brilhar o Evangelho, é Cristo Jesus, é isso que tem que ser, e nós precisamos anunciar. Você foi chamado para a salvação e chamado para uma missão, e a graça de Deus está sobre você. O Evangelho te deu graça e te deu um ministério, no caso de Paulo, o apostolado, e do seu? Sabe qual é? Nós queremos te ajudar, nós podemos te ajudar, mas exerça o seu ministério, e se envolva com essa igreja. Por que eu falo com essa igreja? Porque aqui nós estamos, Por que eu falo com essa igreja? Porque aqui nós vamos pregar o Evangelho. Então se envolva, se comprometa, vista a camisa, vamos caminhar juntos, vamos investir financeiramente, vamos dobrar os joelhos e orar, vamos proclamar esse Evangelho a partir desse lugar, até os confins da terra. Vamos fazer isso, porque é para isso que nós somos chamados, para a salvação e para a missão. Graça para a salvação, graça para a missão. É a graça de Deus. E nessa mesa hoje nós vamos relembrar disso. Nós vamos relembrar desse Evangelho, dessa morte expiatória, substitutiva, e da ressurreição. Na verdade, a ceia ela não traz, não é uma lembrança da ressurreição, uma lembrança da morte de Cristo, mas aqui nós estamos lembrando o Evangelho, que faz parte da morte e ressurreição. E nós vamos lembrar nessa mesa da morte do Cordeiro, daquilo que Ele fez, e que nós vamos ver destrinchar aqui em Romanos. Nós não, né? O apóstolo Paulo vai destrinchar isso aqui para a gente em Romanos. Nós vamos ter então agora nesses 3 primeiros capítulos falando sobre o pecado, é o P do psi, né, do ps. Então vocês já se preparem. Eu quero convidar os diáconos a virem à frente, para a gente preparar o nosso coração para a mesa. Baixe sua cabeça, vamos orar, queridos, e vamos já começar a preparar nosso coração para essa ceia, para sentarmos na mesa, em memória do Evangelho, em memória de Jesus, em memória do seu sacrifício. E nós temos que lembrar, e vamos lembrar sim, porque é a ordenança do nosso Salvador. Façam isso até que Ele venha, diz o apóstolo Paulo, e nós vamos continuar lembrando desse sacrifício. Mas antes de você tomar do pão e beber do cálice, o apóstolo nos ensina: examinar o homem a si mesmo. Entenda, querido, que essa é uma celebração, uma lembrança, um memorial da morte de Cristo, essa morte que nos deu vida, nos chamou para o ministério, nos fez um como o corpo de Cristo, e nós precisamos um dos outros para fazer esse ministério. Eu não consigo fazer sozinho. Pastor Ciro, Gabriel, Júnior, nenhum de nós fazemos sozinhos. E nós não conseguimos fazer nós 4 também não. Nós somos os diáconos, nós somos os introdutores, dos professores do departamento infantil, dos líderes de jovens, de adolescentes. Precisamos dos conselheiros, das psicólogas, precisamos dos intercessores. Tanta gente, nós precisamos uns dos outros para fazermos essa missão. A graça de Deus nos alcançou e nos fez um corpo só, porque esse corpo que Cristo é o cabeça é que vai fazer essa obra maravilhosa. E a ceia também é um memorial disso, é lembrar desse sacrifício que nos fez um,
e que juntos nós vamos cumprir essa missão. Cara, nós precisamos um dos outros. Nós não vamos conseguir um sem o outro. Nós precisamos, mesmo que você ainda não tenha se achado, eu não sei ainda meu local nessa igreja, nós vamos te ajudar e você vai dar os braços aqui conosco e nós vamos juntos. Nós precisamos um dos outros. É o corpo de Cristo.